Senhor e Pai, nós queremos apresentar o Teu Filho na manhã desse dia. Ele que dispôs o seu coração, Senhor, dispôs, Senhor, a sua vida a servir a Tua igreja com a Tua palavra. Esse é um momento, Senhor, muito especial também na nossa vida. Primeiro, porque nós queremos ouvir de Ti aquilo que Tu tens para falar conosco na manhã desse dia. E também, Senhor, que Tu possas usar o Teu Filho e Ele, de fato, possa se esvaziar de si mesmo e deixar que o Espírito Santo ministre através dele. Então, unge o Teu Filho com graça, com sabedoria, com ousadia e intrepidez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados. É com temor e tremor que eu estou aqui. Eu pedi ajuda aqui do meu amigo aqui, que antes de eu começar a ministrar a palavra, eu gostaria de cantar uma canção. Como a minha voz não é bonita, aí eu pedi a ajuda dos irmãos. Vamos louvar o Senhor? Amém? Deus é o meu refúgio, socorro e fortaleza em toda angústia, em toda tribulação. Portanto, não temerei, ainda que os montes se abalem, Ele é a minha rocha, minha cidadela. Se eu andar pelo vale da sombra e da morte, se estiver num deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei. Em Deus confiarei. Eu vejo as suas obras, seus feitos poderosos, que cessam as guerras em toda a terra. Tu serás para sempre exaltado e pelas nações proclamado, Senhor dos exércitos. Oh, Deus conosco. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, estiver no deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei. Em Deus confiarei. Pelo vale da sombra da morte, se estiver no deserto com sede e fome, se as densas trevas
estiver num deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei. Em Deus confiarei, não temerei, não temerei. Em Deus confiarei, eu confiarei, não temerei. Em Deus confiarei. Se você acredita nisso, você pode aplaudir o Senhor. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crer. A Bíblia fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima dele é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. E para tu cantar uma canção como essa, é necessário você ter muita fé. Você acreditar nisso. Porque sem fé é de fato impossível agradar a Deus. A Bíblia chega a falar que tudo aquilo que nós fazemos, que não provém de fé, é pecado. Então que a nossa fé seja fortalecida nesse tempo, a viver essa palavra que foi essa canção aí. Até porque nós, nesse tempo, nós temos visto, ouvido, muitos falsos evangelhos sendo pregados. E um falso evangelho é que nesse mundo nós vamos parar de sofrer. Nós vamos parar de passar por tribulação, por coisa ruim. Eu me converti num tempo onde a pessoa chegava para mim e falava: "E aí, varão, só vitória?" Eu não entendia porque ele falava só vitória, se meu pai tinha acabado de ir embora de casa, se minha mãe tinha ido para o CTI. E nós vivemos num tempo onde o evangelho que é pregado em alguns lugares é o evangelho que você não vai passar pelo vale, você não vai passar por deserto nenhum. É o evangelho onde você será bem-sucedido. É o evangelho do marketing multinível. Mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã foi uma palavra inspirada através da pergunta de uma discípula. Através de uma pergunta de uma discípula que estava passando por um momento ruim na sua vida. E no carro, assim, a gente dando carona, tal, no carro atrás, ela me fez uma pergunta. Ela falou assim: "Andrews, parece que nós só viemos nesse mundo para sofrer. Parece que a gente só vem nesse mundo para passar por tribulação, por guerra, por luta." E a gente começou a compartilhar a palavra ali e tal, e pá. E o Senhor foi dando graça e tal. Sendo que passou um tempo, foi aniversário dessa menina. E no aniversário dessa menina, essa menina ela perdeu um pai muito querido no nosso meio. E no aniversário dessa menina, o Senhor me trouxe à memória a pergunta que ela fez: será que nesse mundo nós teremos apenas sofrimento, tribulação? E dentro dessa pergunta, o Senhor começou a me dar várias palavras, vários textos, para poder responder essa pergunta. E essa resposta aqui que eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 14, a partir do versículo 19. Atos 14, a partir do versículo 19. Vamos aprender aí com nossos modelos na palavra. Amém ou misericórdia? Aí fala assim, Atos 19, capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,
e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando para eles que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se é algo que o apóstolo Paulo passou na vida dele, na trajetória dele, foi tribulação. Essa cena aqui, ele tinha acabado de ser apedrejado e dado por morto. O pessoal pensou que Paulo estava morto. Os discípulos pegaram e levaram para casa. E mesmo Paulo, depois de ser apedrejado, no outro dia ele acordou e continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia de cidade em cidade, pregando, exortando. E engraçado, quando ele voltava nas cidades, a palavra afirma que ele ia fortalecer a fé dos discípulos e ia exortar os discípulos a permanecerem firmes na fé. E ele afirma que é necessário passar por várias tribulações para que você venha herdar o reino dos céus. Ele fala que é preciso passar por tribulações para poder herdar o reino dos céus. Toda vez que passamos por tribulações, por guerras, a maneira pela qual nós reagimos vai mostrar onde está a nossa fé, aonde está a nossa confiança. Se é de fato em Deus ou se é de fato em pessoas. Porque nós podemos passar por muitas coisas. Nós vamos passar, a palavra é clara em relação a isso. Nós vamos passar por muitas aflições. Mas a maneira que nós reagimos àquilo que nós passamos vai denotar, vai falar da fé qual nós temos. E o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado. Foi dado por morto. Isso não mudou o senso de propósito. A reação dele no outro dia foi acordar e continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Eu não sei o que tem te parado, eu só sei que eu conheço muito jovem, adolescente, muitas pessoas que se desviaram na primeira tribulação, no primeiro batismo no fogo, na primeira coisa ruim que aconteceu, a pessoa se afasta do evangelho. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele pregando, fazendo o trabalho dele, foi apedrejado, dado por morto, no outro dia ele acordou e continuou fazendo a mesma coisa que o Senhor chamou ele para fazer. E ele animava a fé dos discípulos. Ele poderia muito bem querer um ânimo nesse momento, querer ser animado nesse momento, porque ele foi apedrejado, ele passou por uma circunstância ruim. Segue a tua Bíblia em Atos capítulo 20, por favor. Vai um pouquinho mais à frente. Atos capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 17, para a gente poder entender aqui o contexto. Eu gostaria que você observasse também a reação de Paulo em meio às tribulações, em meio às coisas que o Espírito Santo assegurava a ele que ele iria passar. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Fala assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo assegurava a Paulo que o que esperava ele era cadeias e tribulações. E a reação de Paulo em relação a isso que ele acabou de ouvir de Deus para ele, ele falou assim: eu em nada, eu tenho a minha vida por preciosa.
Portanto, que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. O Espírito Santo assegurava ele que o que esperava ele era cadeia e tribulações. Segue a tua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo ele elogia a fé de uma igreja tessalônica. 1, a partir do versículo 3. 2 Tessalonicenses 1, 3. Amém? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé, a fé faz o quê? Cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Aqui o apóstolo Paulo elogia e fala que ele dá graças a Deus pela constância da fé dessa igreja, que mesmo ela passando por perseguições, mesmo ela passando por tribulações, essa igreja estava suportando. E ele fala que isso é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerado digno. É necessário passar por tribulação para nós sermos considerados dignos do reino de Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 1. Uma das coisas que a tribulação faz em nós, faz com que a gente tira o olhar do autor e consumador da nossa fé. Quando vem a tribulação, quando vem a guerra, a angústia, quando vem a perda de alguém, quando vem o adultério, a separação, o divórcio, quando vem coisas ruins acontecendo, a chegada da notícia da doença, nossos olhos tendem a focar nas circunstâncias. A nossa tendência como ser humano é focar no erro, é focar na coisa ruim. A gente olha aquilo dali e uma palavra só de um médico pode tirar de você a palavra que você ouviu aqui nesse lugar durante anos, se você não tiver com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. A tendência do ser humano é quando vem a circunstância, quando vem o sofrimento, quando vem a tribulação, aquilo dali ocupa a mente, o pensamento, ela pensa nisso de dia e de noite, e aquilo dali vai minando a fé. Se uma coisa que você pode notar em todos os textos que a gente vai ler, toda vez que a palavra tribulação vem, ela vem com a palavra de fé, uma palavra de crer. Eu creio, Pai, é fé, fortalecer a fé. Em Romanos 12, 1, fala um pouquinho da onde a gente deve manter os nossos olhos. Hebreus, desculpa, me perdoe aí, meu amado. Edita isso aí, hein? Hebreus 12, 1. Essa parte aí sai. Hebreus 12, 1 fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com o quê? Com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui fala para a gente poder olhar firmemente com nossos olhos ao autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus. E aqui fala para a gente ter Ele como exemplo. A palavra afirma que Jesus, Ele aprendeu a obediência mediante as coisas que Ele sofreu. Então, todos nós vamos ter que aprender da mesma forma. E a tribulação, ela gera muita coisa boa dentro de cada um de nós. Não tem ninguém que tenha passado pelo vale da sombra da morte, ou tenha passado por deserto, por escassez, por problema financeiro, que no decorrer da história, você depois disso, você sai com a sua fé fortalecida. Isso é necessário que aconteça. E se ainda não aconteceu contigo, eu vou falar, vai acontecer um dia, não estou jogando praga não, tá? Mas a palavra afirma que isso é necessário que aconteça. A tribulação. Até para provar a nossa fé. Até para provar em quem nós cremos. É necessário que isso aconteça. Eu, lembrando um pouco da minha história, da minha conversão, eu sei que alguns aqui, pelo menos no grupinho dali, está cansado de ouvir. Eu me converti aos 19 anos, 14 anos atrás. E quando eu tomei a decisão de me batizar, eu demorei 1 ano para me batizar. Quando eu tomei a decisão de me batizar, eu era muito preso às coisas do mundo. Não nasci no lar cristão, não tive esse privilégio. Entendeu? Minha família, ninguém, não tinha nenhum exemplo, nenhum modelo na minha família. E quando eu me converti aos 19 anos e fui me batizar, me batizei na semana do meu batismo. Meu pai foi embora de casa, minha mãe foi parar no CTI, minha irmã foi embora de casa e a gente começou a passar necessidade financeira. Necessidade. E eu perdi todos os empreguinhos de dança que eu dava aula, eu perdi tudo. Tchum. E começou a vir um tempo de muita tribulação, cara. Muita. E nesse tempo eu tinha uma decisão para fazer na minha vida. Ou eu me dedicava à leitura da palavra, eu me lembro que uma irmãzinha me deu uma biblinha pequenininha. Ou eu me dedicava, se voltava para Deus, ou eu voltava para o mundo, porque veio muito forte. Após o meu batismo, parece que começou a dar tudo errado. Aí eu comecei, eu usava antigamente, né, quando eu era jovem, eu ainda sou, mas quando eu era jovem eu tinha um reflexo louro, eu usava lente verde. Eu era cover do Backstreet Boys, para quem lembra aí, do N5. Me sentia um paquito. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor Jesus, quando eu me batizei, eu tirei a lente, eu passei a maquinador no cabelo, não queria nem mais ter o tupete. Quem voltou com o tupete foi a Carol, cara. Eu passei a maquinador no cabelo, tirei a lente, perdi todos os meus empregos, aí eu decidi me dedicar para Deus em minha tribulação. Em minha tribulação, eu decidi, de fato, a orar e a buscar Deus. E já que eu estava desempregado, todo dia eu ia para o monte. Mas antes de eu ir para o monte, meu irmão mais velho, 8 anos mais velho que eu, que dormia no mesmo quarto que eu, ele me acordava, ele ia trabalhar, me acordava e falava assim para mim assim, você não vai trabalhar não, seu vagabundo? A igreja vai te sustentar? E ele me perseguia com várias palavras, passava a mulher na rua, ele me batia, olha lá, virou bicho agora também. E foram várias paradas. Foi muita coisa mesmo acontecendo, muita tribulação acontecendo. E eu comecei a passar necessidade financeira. Eu me lembro que a gente passou um Natal, um Ano Novo, como nunca eu tinha passado na minha vida. Foi de 2006 para 2007 ou 2007 para 2008, se eu me lembro bem. Esse Natal e Ano Novo foi algo muito triste, porque nós não tínhamos a mesa farta. Eu me lembro que eu fui num culto desse da Vitória, de virada. Fui derrotado para o culto da Vitória. Imagina alguém derrotado no culto da Vitória. Fui eu, no culto da Vitória, na Batista Jardim Novo, lá onde meu amigo Alberto Luana era. Fui lá, dia 31 de dezembro de 2007. Eu fui para o culto da Vitória, 10 horas da noite, começava o culto, 11h30, acabava para tu cear com a tua família. Fui para o culto da Vitória com a minha potezinha, maneira, pá. Quando eu assisti a reunião, voltei. Comecei a olhar a casa do pessoal, festa para tudo quanto é lado, festa, 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 festa. Quando eu cheguei em casa,
a minha casa toda apagada, assim, ó. Mas a minha mãe estava lá dentro. Eu sabia que minha mãe estava lá. Minha irmã foi morar com o namorado, meu pai saiu de casa, meu irmão não estava nem aí para a família. Eu, antes de conhecer Jesus, também não estava nem aí para minha família. Eu queria viver para mim mesmo. E quando eu cheguei, minha casa estava toda escura. Eu falei, minha mãe está aí dentro, acordada, com a casa toda escura, para nenhum vizinho vir. Estava feliz ano novo para ela. Falar algo com ela, porque ela está triste. E ali eu tive a oportunidade de entrar em casa. E 10 para meia-noite, eu ajoelhei com a minha mãe na copa. E nós começamos a agradecer a Deus. E declarar a fidelidade de Deus. Eu não sou muito de escrever, mas nesse ano eu tinha ganho uma agenda, que eu achei, eu tenho ela guardada. E nessa agenda eu escrevi como é que foi esse meu dia. E vira e mexe, eu olho essa agenda, porque mostra um pouquinho da onde minha fé e meu coração estava naquele tempo e aonde ela tem que permanecer. Porque em nenhum momento eu falei mal do Senhor, e pelo contrário, eu falei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu glorifiquei ao Senhor, falei que Ele é fiel para minha mãe, falei que Ele é santo, que Ele é justo, e que Ele iria restaurar todas as coisas, e nós oramos ali, e foi algo muito triste, oramos juntos, foi uma virada de ano marcante. Para encerrar a história, não terminar no meio do caminho, eu tenho essa mania, 8 meses se passaram, meu pai fora de casa, eu não tinha um relacionamento de amigo como eu tenho hoje com meu pai. 8 meses se passaram e ninguém acreditava mais que meu pai poderia voltar para casa. E eu seguia orando, entendeu? Dava 10h30, 11 horas da noite, eu ia embora de qualquer lugar que eu estava, porque eu tenho tido uma vida constante de jejum, de oração, de busca. Eu subia o monte de 6 horas da manhã até as 7, depois de 6 às 8, depois de 6 às 10. Depois ligavam para minha casa, minha mãe falava assim, o menino está morando no monte. Ele estava morando no monte, eu ficava com aquela marca de camisa assim, ó. Entendeu? Só andava de Havaiana, pá. Eu era um batista que parecia um bleiano. Entendeu? Nessa época. Mas a tribulação me aproximou muito de Deus. Muito. Muito. E 8 meses se passaram, eu fui fazer uma visita no escritório do meu pai. Meu irmão trabalhava com ele na época. E o Espírito Santo naquele escritório falou assim, ó, o teu pai vai voltar para casa. E eu fui embora com essa palavra de Deus maravilhosa. E eu fui embora com meu irmão continuou debochando no caminho. Mas no meio do deboche do meu irmão, ele falou assim, você acredita que meu pai vai voltar para casa? Aí eu falei para ele assim, eu não posso te falar isso, porque o Deus que eu acredito, você não acredita. O Deus que eu acredito, você não acredita. E quando eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, porque minha mãe estava meio lá, meio cá e tal. Minha mãe foi a primeira pessoa que o Senhor me deu a oportunidade de ganhar para Jesus. Entendeu? Minha mãe estava meio lá e cá, eu falei, mãe, Deus falou comigo. Ela, o quê? Aí eu falei com ela sobre a vinda do meu pai, isso foi numa segunda-feira. Na quinta-feira, meu pai liga atrás de mim. Na sexta-feira, meu pai vai almoçar conosco. No sábado, meu pai volta para casa. E naquele momento ali na mesa, almoçando em família, e eu olhando aquilo se concretizando assim, eu falei, cara, Deus é muito fiel mesmo. É lindo. E olhando aquilo lá acontecendo e tal, aí meu pai levanta a voz na mesa e fala assim, ó, ninguém aqui acreditava que eu iria voltar para casa. Nem eu mesmo. O único aqui que acreditava que eu iria voltar era meu filho Andres. Na mesma hora, o Espírito Santo, o Senhor falou comigo, igual eu estou falando aqui com vocês agora. O Senhor falou no meu ouvido assim, ó, o meu povo jamais será envergonhado. O meu povo jamais será envergonhado. Meus olhos se encheram d'água nesse momento, eu olhei assim e falei, Senhor, é isso. É isso. E a gente teve um Natal, um Ano Novo diferente, onde eu tenho oportunidade, sempre que eu estou lá, e a Bruninha, filha da Leire, que vai muito com a gente, ela vê o aniversário do meu pai e minha mãe, a gente proclama, a gente fala abertamente, hoje a gente tem uma relação de amizade, e eu creio na salvação do meu pai, eu sigo orando por isso, para
para que ele seja alcançado pelo Senhor. Mas essa é um pouquinho da história da minha vida. O que essa tribulação, o que as coisas ruins acontecendo conosco, ela produz na nossa vida? Eu creio que todo aquele que não passou por tribulação não está aperfeiçoado no amor, não está aperfeiçoado na palavra. Porque a palavra fala que é necessário passar por isso. Alguns jovens e adolescentes aqui, eu olho assim, eu falo, cara, esse cara tem tudo. Ainda não passou a necessidade, ainda não sabe ainda. Não passou. Eu me lembro que o Franco, a última vez que ele compartilhou aqui, ele falou isso para os pais, para que os pais não permitissem que o filho passasse pelo sofrimento, porque os filhos precisavam conhecer Jesus. E a maneira de conhecer Jesus, uma das maneiras é essa. É no meio do deserto, no meio da tribulação. Por isso, quando o Bruno falou algo aqui, eu entendi de Deus, eu falei, cara, é aquela palavra. Mas vamos ver na palavra o que a tribulação gera em nós? Quem quer ver na palavra isso? Amém? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Vamos ver o que a tribulação ela gera dentro de cada um de nós. Entendeu? Porque você pode ficar com teus olhos fitos nas circunstâncias, na tribulação, na coisa ruim, mas você também pode ler a palavra e fortalecer a fé naquilo que ela gera em nós, que é muito especial, cara. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Nas próprias o quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. A tribulação, ela tem gerado em nós perseverança, experiência e esperança. A tribulação gera isso em nós. Tem algumas versões que fala perseverança, ao invés de experiência, fala um caráter aprovado. Caráter aprovado e esperança. É isso que a tribulação ela tem gerado em nós. Perseverança, um caráter aprovado, né? Pode ser experiência, e esperança. E aqui fala que a esperança ela não se confunde. Ela não se confunde. A tribulação tem gerado isso em nós. Vai mais para frente aí, Romanos 12, 12. Vou ler a partir do 11. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes e na oração perseverantes. A tribulação deve gerar em nós paciência. Nós devemos se regozijar na esperança e ser pacientes na tribulação. E na oração, perseverante. A gente não deve parar de orar. Abra a tua Bíblia aí mais à frente, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Vamos continuar vendo o que a tribulação ela produz, ela gera na nossa vida. A palavra fala aqui, ó, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ele se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória,
acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. A tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não há de se comparar o peso de glória que vai vir sobre aqueles que perseveraram até o fim no Senhor Jesus, em meio a lutas, em meio a tribulações, em meio às coisas ruins que aconteceram na vida. E a palavra nos exorta a isso, a não desanimarmos. Pelo contrário, mesmo que você se canse, mesmo que o teu corpo comece a se corromper, o teu interior ele se renova. E a nossa leve e momentânea tribulação tem produzido para nós. E logo depois desse texto ele fala assim, não atentando nós às coisas que se veem, não atentando às circunstâncias, à tribulação, atentando nós nas coisas que não se veem. Porque as coisas que você está passando, você está vendo, elas são passageiras. Mas o Senhor não te chamou para viver com os olhos fitos nessas circunstâncias. O Senhor te chamou para viver com os olhos fitos naquilo que é eterno. Eterno. Nossos olhos precisam se voltar para o Senhor, para a eternidade. Entendeu? Porque a má notícia, o dia mau que vem para todos nós, pode acabar minando a sua fé. A sua fé. É isso que a tribulação tem gerado em nós. Perseverança, um caráter aprovado, esperança, tem gerado um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Por isso que a palavra te orienta, não andeis preocupados, ansiosos por coisa alguma, antes que todas as vossas petições, elas sejam conhecidas diante de Deus, por orações, súplicas e ações de graça, e a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Nós vivemos num tempo onde os corações e as mentes precisam ser guardados por essa paz que excede a todo entendimento. Porque o ímpio vê, olha para a nossa vida, olha as crises que nós passamos, seja ela financeira, de doença, de morte, qualquer coisa, e fala, como é que consegue viver feliz? Como é que consegue ter uma vida alegre em meio à circunstância, em meio à tribulação? Existe uma paz, gente, que ela excede a todo entendimento. Jesus falou, eu dou minha paz, deixo a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que esse mundo tem é uma paz passageira. Entendeu? Até porque a paz desse mundo é a paz passageira. É isso. Entendeu? O ditado mundano é a esperança é a última que morre. A nossa esperança, gente, ela morreu. Mas ela ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança está vivo. E ele governa sobre todas as coisas. Ele governa. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31. Vai passando aí. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? Será a tribulação, que é o primeiro caso? Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Continua aí mais um pouquinho. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Será angústia? Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que foi expressado naquela cruz do Calvário. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. O Ministério de Louvor, que o pessoal da música aqui faz o favor aí, já vem para cá. Senão eu vou começar a cantar aqui, Rafinha. Eu não posso ter a liberdade aqui que eu tenho na reunião de jovens, cara. Na reunião de jovens eles aturam um pouco a minha voz. Entendeu? Eu só não lembro a canção da época do meu sogro, mas da minha época eu lembro. Apocalipse, capítulo 7. Fala um pouquinho de nós. Fala um pouquinho daqueles que vão perseverar até o fim, rompendo em fé, até o fim no Senhor. Eu não sei se você quer ser um desses, mas eu quero. Quero muito, tenho lutado por isso. Tenho passado por lutas, aflições, dificuldades, mas tenho lutado há 14 anos, desde quando eu conheci Jesus, para permanecer com meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé. E a exortação do Senhor nessa manhã para cada um de nós é permanecermos firmes na fé. A exortação de Deus para cada um de nós nessa manhã é que a nossa tribulação ela é leve e momentânea. E que ela está produzindo em nós perseverança, caráter aprovado, esperança. Ela está produzindo em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. É muito maior, cara. O que é a eternidade comparada a 80, 100 anos de vida? O que é a eternidade comparada a 100 anos? O Senhor está nos preparando aqui para viver a eternidade, amados. Não acabou, é o início. Vamos ler a palavra. Apocalipse 7, a partir do versículo 13. Estão aí comigo? Apocalipse 7, 13. Quando aparecer ali, isso aí. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes o que vem da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Quem são estes? São aqueles que escolheram viver pela fé em Cristo Jesus. Se você escolheu isso, fica de pé no teu lugar. Fica de pé, eu quero relembrar essas promessas para vocês. Eles jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus, próprio Deus, lhes enxugará toda a lágrima. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Eu não sei as lutas, as aflições que você tem passado. Eu sei que eu tenho passado por muitas. E que às vezes não é só vitória. Às vezes eu chego triste. Triste por coisas que eu ainda, às vezes, encontro errado dentro de mim. E triste, às vezes, por cuidar de uma geração que, às vezes, se desvia do caminho do Senhor. E que, às vezes, não quer viver aquilo que Deus tem para ela. Então, a liderança, ela acaba chorando por pecados que ela não cometeu. E várias vezes eu me pego assim. Eu me choro por coisas que eu não cometi. Mas eu sei que é necessário chorar nesse tempo, para que essa geração seja alcançada. Eu não sei como está o teu coração hoje, mas eu senti de Deus de compartilhar isso para vocês. Que a tribulação, ela gera coisas boas dentro de cada um de nós. E é muito maior a promessa e aquele que nos prometeu do que qualquer circunstância que você possa passar na tua vida. Qualquer circunstância, ele é muito maior. Nós vamos cantar uma canção agora. Se você está carregando essa carga sozinho, eu quero te convidar a você entregar o teu caminho ao Senhor e a confiar nele, que o mais ele fará. Esse fardo, essa circunstância, a tribulação, ela não foi feita para que você tente enfrentar ela. Ela foi feita para poder te aproximar do Senhor Jesus. E você precisa aprender dele, que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Você precisa trocar de fardo com ele. Se você tem passado por lutas, tribulações na sua vida e quer se manter firme na fé, sai do teu lugar e vem aqui na frente enquanto a gente canta essa canção. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus.